Recentemente eu vi muitas pessoas reclamando a respeito da onde está indo a franquia de FNAF. Tem muita gente perdida no que vai acontecer em Five Nights at Freddy's, qual vai ser o futuro de FNAF agora para 2025. Não só isso, mas eu vou trazer um pouco dos lançamentos que nós estamos aguardando, mas também um pouco mais da história do que rolou, pelo menos agora 2023 e 2024. Fora também aquela galera que fala que FNAF tem que acabar no 6, aquela coisa toda que eu já falei várias vezes aqui. Mas a realidade é que Five Nights at Freddy's ele dá uma adormecida e depois ele volta com força total. Ainda mais porque ano que vem teremos um jogo muito grande e também já tem algumas ideias do que eles estão colocando nos jogos que já lançaram e que possivelmente virá pro futuro. Então, pessoas, já deixa o gostei, se inscreve, ativa o sino para vocês não perderem nada do que tá acontecendo aqui. São vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. Então a primeira coisa é, eu tenho que dar uma recapitulada de como está a história. O que nós tivemos que a galera fica um pouco confusa é o Security Breach, a DLC do Security Breach que é o Ruin. Tivemos também Help Wanted 2, que esse até nem foi tão divulgado. A galera assistiu, eu também trouxe as gameplays, mas acredito que a galera ficou mais hypada e empolgada pro Into the Pit, que é até então o último FNAF que saiu agora em agosto. A história que tá rolando é basicamente a continuação dos eventos que nós vimos no Help Wanted, que a Vanessa ficou infectada pelo vírus que foi criado pelo escaneamento das placas lá no Help Wanted, que tava influenciando as pessoas para como se fosse algo ruim encarnado nelas. E depois o Gregory acaba libertando a Vanessa, que é até o final verdadeiro, lá do Princess Quest, que é o final 3 estrelas do Security Breach. Tá certo que o Security Breach, ele realmente foi o ponto mais fraco que nós tivemos até então. Acho que a gente pode colocar o FNAF AR e o Security Breach meio que como dois jogos que foram muito confusos e a história não foi passada 100% para essas empresas. Sim, o AR também sofreu da mesma coisa, porque ele foi lançado na pandemia. Caso vocês não se lembrem, é o único FNAF que lançou em 2020 e que também sofreu dos mesmos problemas do Security Breach, que era o Scott Calton tentando contar a história do que estava querendo passar para frente, justamente em dois jogos para duas empresas diferentes. Ele próprio já admitiu que a Steelwool meio que errou justamente no que ele estava querendo falar e ele errou em não contar a história para eles. E o AR também ficou meio perdido da onde que as coisas iriam, o que iria acontecer. Então tem muita coisa das ideias do Help Wanted dentro do AR, mas também algumas coisas e detalhes do Security Breach. Mas pelo menos em termos de história, ele volta a ter um pouco mais de força com o Security Breach Ruin, onde conta a história de uma menina chamada Cassie, que vai procurar um amigo que ela fez, que consolava ela, que ajudava ela na escola, e que também é mais uma criança que gosta do Pizzaplex, mas o Pizzaplex foi totalmente abandonado. Quantos anos se passaram do Security Breach por Ruin, nós não sabemos, mas parece que a galera tá dando a entender que seria meses, pois tudo foi abandonado e esquecido pela própria Fazbear Entertainment e o lugar foi condenado. Mas a Cassie acaba escutando, né, um chamado lá embaixo, e é talvez do Gregory, que é o amigo que eu falei pra vocês. Nós descobrimos não só pelos livros, mas também pela própria gameplay, que o Gregory é um safado filha da mãe, moleque lazareto do cara. Tem a história chamada GGY, que vai dar mais detalhes de que o Gregory não é tão santinho assim, que ele realmente destruía as coisas e queria até eliminar quem estivesse no seu caminho. Pode ser que a Vanessa também já estava do lado dele, tentando talvez destruir a Fazbear de dentro pra fora, mas o plano dela não deu certo porque ela acabou ficando infectada, né, com um vírus que é conhecido como Glitch Trap. Mas o vínculo mais importante que a Cassie tem, que é o porquê que eu estou montando esse vídeo, é a respeito do pai dela. Quando a gente vai jogar a DLC do Ruin, vai contar o porquê que o vínculo dela e o porquê que ela é importante. Ela é filha de um dos caras que fizeram o bully com a criança chorona lá na década de 80. Nós sabemos disso por conta de encontrar um segredo dentro do Help Wanted 2, que é da máscara do Bonnie. E justamente porque tanto o Ruin quanto o Help Wanted 2 dá pra vincular as duas histórias, porque o Help Wanted 2 tá se passando um pouco antes daquela coisa da empresa, tá, sabe, toda detonada. E o pai da Cassie era funcionário da Fazbear Entertainment. A própria Cassie fala bastante isso no Ruin. E que ele também tinha uma mania de colecionar coisas
vintages e coisas principalmente do Bonnie. E aí o que nós acabamos encontrando é justamente esta memória que começa a mexer com a cabeça do cara que tá usando a máscara da Vanny, a V-A-N-N-I, e que começa a ver que ele era importante porque ele tinha esse item, pois ele era um dos caras que acabou colocando a criança chorona na boca do Fredbear. E que o pai dela também era, possivelmente, amigo do Michael Afton. Outro cara que também ficou muito importante é o pai do Oswald. Agora nós já estamos indo para o FNAF Into the Pit. Isso porque o jogo se passa em 2021 e nós temos a noção de que quando o Oswald começa a procurar as coisas na casa dele, ele acaba encontrando uma máscara de Fred, sendo justamente, e também o que dá a entender, que é o seu pai que tinha essa máscara. Um item vintage daquela época, justamente da década de 80, e o que nós entendemos então é que o pai do Oswald também esteve envolvido na morte da criança chorona, fazendo assim o Oswald um personagem muito importante, por isso que conta a história dele, por isso que ele vai reviver essas coisas do passado, porque a própria família dele tá ligada nessas coisas. É uma parada que eu tenho notado que Five Nights at Freddy's tá mexendo bastante, que é quem se envolve com a família, quem se envolve tanto com os Emilys ou tanto com os Aftons, acaba também sendo afetado pela história e também sendo utilizado em outros pontos, justamente que nem nós vemos os próprios Bullies agora reaparecendo. Ainda não sabemos quem vai ser a máscara da Chica, talvez isso seja revelado depois no futuro, mas pode ser que eles comecem a colocar as consequências do que eles fizeram, justamente com uma criança lá na década de 80, e também é muito importante porque eles têm informações diretas do Michael Afton, o que aconteceu com ele, aquela amizade que eles poderiam ter tido nos anos 80, e talvez o Michael falar como é que era o seu pai, contando mais detalhes a respeito do William Afton, de toda a coisa que aconteceu na década de 80, pois nós sabemos que o Michael é o Foxy Bro, temos o pai da Cassie como Bonnie, e temos agora o pai do Oswald como Fred, faltando só a máscara da Chica, que nem eu falei pra vocês. Então tudo que o William Afton acabou causando de ruim também recaiu sobre outras pessoas até inocentes. Então esse é um dos pontos do futuro da franquia que também será abordado e explicado. Outra coisa que teremos ano que vem é justamente o Secret of the Mimic, que vai explicar o animatrônico absurdo que nós acabamos vendo algumas fotos desde o Help Wanted até chegar justamente no Security Breach e ver esse bicho transformado em Burn Trap. Mas o Security Breach Ring nós vimos que a Vanessa e o Gregory tinham conhecimento dessa criatura e decidiram aprisionar ele lá na parte de baixo onde era o FNAF 6, o Fred Fazbear Pizza Place. Mas não só isso, aquele bicho já estava lá, porque nas próprias histórias dos livros vai ter o epílogo que é do Tales from the Pizzaplex, mostrando as consequências do que o Mimic acabou fazendo. Ele foi programado por um outro funcionário da Fazbear para tentar limpar aquele lugar mais rápido, mas ele acabou ganhando a função de desmembrar. Só que ele acabou fazendo isso com pessoas. E ele acabou fazendo um montoado de bicho, um monte de coisa, sabe? E isso pode ter dado origem ao Blob. Não sabemos se foi isso, não sabemos se é dessa forma que o Blob, né, aquele bicho com a máscara do Phantom Fred surgiu, mas nós sabemos que o Mimic fez realmente um massacre ali embaixo, matando justamente um grupo de jovens que entrou na parte da pizzaria, e aí justamente eles acabaram mamando pro Mimic. Também acredito eu que vai ter que explicar mais detalhes a respeito do Gregory e da Vanessa, como os dois se juntaram, da onde eles vieram, como eles são aliados agora, e também um pouco mais de detalhes da Vanessa, porque se teve ainda influência dela no Help Wanted 2, e que ela ainda não tinha sido libertada, quais outras coisas ela fez quando ela ainda era Vanny? E também de onde veio o Gregory, que o moleque é totalmente aleatório, nós não sabemos de nada, ele simplesmente tá lá largado na pizzaria, e que o Glamrock Freddy vira o super amigo do Gregory, né? Eu vou defender essa criança que eu mal conheço. Mas parece que eles estão caminhando pra explicar, primeiramente, o Mimic no Secret of the Mimic, que é esse vilão, esse antagonista, tudo que rolou na década de 70, e como que a Fazbear Entertainment se apropriou dessa criação desse cara. Mas também parece que vai colocar os Bullies, as coisas que eles fizeram, e as consequências dessas atitudes vai cair sobre os quatro. Pode ser que o cara da máscara da Chica seja alguém parente do Gregory, talvez explicaria o vínculo dele, e tudo que rolou com ele, com a família dele. Pois nós vimos que na parte da psiquiatra lá, as informações que o Gregory passou são mentira, e também que a própria Vanessa não ajudou muito com informação lá, né? As coisas estavam meio picada. Então, tipo, como que a Vanessa agora entrou nessa vingança? Por que que ela tá nesse negócio? O que que aconteceu pra ela tá nesse negócio todo? Justamente tentando explicar um pouco mais de detalhes da vida dela, porque não ficou lá tão claro ainda. Eu sei que vai ter gente que ainda acredita na teoria de que ela acabou colocando que era o pai dela, ou algo do tipo, que ela acreditou que o William Afton era o pai dela, e aí aparece o filme falando que o pai dela era o William Afton, aquela coisa toda. Não sabemos se isso vai ser colocado pros jogos, mas eu sei que tem que explicar mais a relação dela nessa história. Ah, tem com certeza.
certeza, mas pelo que dá a entender justamente no Candy Cadet, tanto no Security Breach Ruin quanto no Help Wanted 2, de que ela teria algo a mais, algo teria acontecido com ela ou com alguém da família dela quando ela era criança, justamente porque ela tentou se vingar uma hora e também acabou achando o Gregory, né, que também queria. Agora, o que aconteceu? Nós vamos descobrir no Secret of the Mimic. Vai ter ainda o kart de FNAF, que vai sair ano que vem, e também o interessante é que vai ter a collab justamente com Dead by Daylight, também marcada pro ano que vem, e teremos o filme de FNAF 2 no final do ano que vem. Mas e você? O que você espera do futuro de Five Nights at Freddy's? Você acha que vai ser bom? Você acha que vai ser atacado? Vai ter bastante coisa. Eu estou curioso para ver aonde essa história vai desenrolar. Deixa o gostei, se inscreve, ativa o sino pra vocês não perderem nada do que tá acontecendo aqui. São vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. Muito obrigado, pessoas, eu me despeço de vocês e até a próxima.